Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 27, contido no livro de Mórmon. E depois da leitura vou compartilhar breves ponderações sobre esse capítulo. Deixa eu pegar aqui o inário. Quero ler um hino Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de me certificar de que cada um de vocês já fez a sua oração para iniciar o seu dia, sua oração particular. Quem não fez pode dar uma pausa no vídeo, fazer a oração e retomar em seguida, para que dessa forma possa convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento de todas as palavras que serão compartilhadas. Quero ler um hino. Ele é um hino que é usado no sacramento. Hoje é o dia do Senhor, né? Hoje é um domingo e hoje provavelmente nós vamos usar, provavelmente não, com certeza, nós vamos usar na reunião sacramental um hino sacramental. E esse 102 aqui, ele é um hino sacramental. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Nossa humilde prece atende, ouve nossa oração. Em teu nome, reverentes, abençoamos água e pão. Do Calvário recordamos o teu sofrimento atroz. Não permitas que esqueçamos que morreste tu por nós. Enche nossos corações com tolerância e perdão. Ao teu trono, Deus excelso, chegue nossa petição. Quando nos provarmos dignos de tua graça desfrutar, que contigo em glória eterna nós possamos habitar. Então, esse é um hino que é usado na reunião sacramental. Tá? Então, o ponto central do livro de Mórmon, o ponto central da nossa fé é Jesus Cristo, né? E seu sacrifício expiatório. Então, o momento mais importante da nossa semana é o sacramento. De todos os momentos, tudo que acontece durante a nossa semana, o mais importante é o sacramento. Então, em cada momento que nós vivermos durante a semana, nós precisamos pensar em tomar o sacramento de forma digna. Então, nós precisamos nos preparar para tomar o sacramento de forma digna, e não só no domingo, né? Então, a partir do momento em que a gente toma o sacramento, a gente já começa a se preparar para tomar o sacramento no domingo seguinte. É assim que deve ser. Então, vou compartilhar a leitura de Alma 27 e depois breves ponderações sobre esse capítulo. Certo? Quem quiser acompanhar. Ora, aconteceu que quando os lamanitas que haviam ido guerrear os nefitas descobriram, depois de haverem empregado muitos esforços para destruí-los, que era inútil procurar destruí-los, retornaram à terra de Nef. E aconteceu que os amalequitas, devido às suas perdas, ficaram muito irados, e quando viram que não conseguiam vingar-se dos nefitas, começaram a incitar o povo contra seus irmãos, o povo de Anti-Nefele, e, portanto, começaram novamente a destruí-los. Ora, este povo outra vez se recusou a pegar em armas e deixou-se matar segundo o desejo de seus inimigos. Ora, quando Amon e seus irmãos viram essa obra de destruição dos que eles tanto amavam, e daqueles que tanto os haviam amado, porque os tratavam como anjos enviados por Deus para salvá-los da destruição eterna,
Portanto, quando Amon e seus irmãos viram essa grande obra de destruição, foram tomados de compaixão e disseram ao rei: Reunamos este povo do Senhor e desçamos a terra de Zaraena, onde estão nossos irmãos os nefitas, e fujamos das mãos de nossos inimigos, a fim de não sermos destruídos. Mas disse-lhes o rei: Eis que os nefitas nos destruirão, por causa dos muitos assassinatos e pecados que contra eles cometemos. E Amon disse: Irei e consultarei o Senhor, e se ele nos disser que desçamos até nossos irmãos, ireis? E disse-lhe o rei: Sim, se o Senhor nos disser que devemos ir, desceremos até nossos irmãos, e seremos seus escravos até repararmos os muitos homicídios e pecados que cometemos contra eles. Mas Amon disse-lhe: É contra a lei de nossos irmãos, que foi estabelecida por meu pai, que haja escravos entre eles. Desçamos, portanto, e confiemos na misericórdia de nossos irmãos. Disse-lhe, porém, o rei: Perguntai ao Senhor, e se ele disser que devemos ir, iremos, do contrário, pereceremos na terra. E aconteceu que Amon foi e perguntou ao Senhor, e o Senhor disse-lhe: Tira este povo desta terra para que não pereça, porque Satanás tem grande poder sobre o coração dos amalequitas, que incitam os lamanitas a ira contra seus irmãos para matá-los. Sai, portanto, desta terra, e abençoado é este povo nesta geração, porque o preservarei. E então aconteceu que Amon foi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe dissera. E reuniram todo o seu povo, sim, todo o povo do Senhor, e reuniram todos os seus rebanhos e manadas, e partiram da terra, entrando no deserto que dividia a terra de Nef da terra de Zaraena, e chegaram perto das fronteiras da terra. Estamos lá no versículo 15 de Alma 26. E aconteceu que Amon lhes disse: Eis que eu e meus irmãos iremos à terra de Zaraena, e vós permanecereis aqui até voltarmos, e sondaremos o coração de nossos irmãos, para vermos se desejam que entreis em sua terra. E aconteceu que quando Amon se dirigia àquela terra e seus irmãos encontraram a alma no lugar já mencionado, eis que foi um encontro muito alegre. Ora, a alegria de Amon foi tão grande que transbordou, sim, ele ficou tão enlevado na alegria de seu Deus, que se lhe exauriram as forças e caiu por terra novamente. Ora, não foi isso alegria extrema? Eis que essa é a alegria que ninguém recebe, senão o verdadeiro penitente e o que humildemente busca a felicidade. Ora, a alegria de alma por ter encontrado seus irmãos foi realmente grande, como também a alegria de Arão e Omner e Imne, mas eis que sua alegria não chegou ao ponto de superar-lhes as forças. E então aconteceu que Alma conduziu seus irmãos de volta à terra de Zaraena, para sua própria casa, e foram contar ao juiz supremo tudo o que lhes havia acontecido na terra de Nef, entre seus irmãos os lamanitas. E aconteceu que o juiz supremo enviou uma proclamação por toda a terra, desejando saber a voz do povo sobre a entrada de seus irmãos, que eram o povo de Anti-Nef-Lei. E aconteceu que a voz do povo se manifestou, dizendo: Eis que cederemos a terra de Gerson, que fica a leste, perto do mar, e que confina com a terra de abundância e fica ao sul da terra de abundância. E essa terra de Gerson é a terra que daremos a nossos irmãos por herança. E eis que localizaremos nossos exércitos entre a terra de Gerson e a terra de Neve, a fim de protegermos nossos irmãos na terra de Gerson. E isso fazemos por nossos irmãos por causa de seu temor de empunhar as armas contra seus irmãos, para que não aconteça que cometam pecado. E este grande temor resultou do profundo arrependimento que sentiam por causa de seus inúmeros homicídios e de sua terrível iniquidade. E agora eis que faremos isso por nossos irmãos, para que possam herdar a terra de Gerson e protegê-los-emos de seus inimigos com nossos exércitos, com a condição de nos entregarem uma parte de seus bens, auxiliando-nos a manter nossos exércitos. Ora, aconteceu que Amon, quando ouviu isso, voltou, acompanhado de Alma, ao deserto onde havia acampado o povo de Anti-Nef-Lei, e informou-os de todas essas coisas. E Alma também lhes relatou a sua conversão, com Amon e Arão e seus irmãos. E aconteceu que isso foi motivo de grande alegria para eles, e desceram à terra de Gerson, e tomaram posse da terra de Gerson, e foram chamados pelos nefitas povo de Amon. Portanto, por esse nome distinguiram-se dos outros para sempre. E eles estavam com o povo de Nef e foram também contados com o povo que era da igreja de Deus. E também se distinguiram por seu zelo para com Deus,
assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim. E consideravam com grande horror o derramamento do sangue de seus irmãos, e nunca mais puderam ser persuadidos a pegarem armas contra seus irmãos, e nunca consideraram a morte com qualquer grau de terror, graças à sua esperança e compreensão de Cristo e da ressurreição. Portanto, para eles a morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre ela. Portanto, preferiam a mais terrível e afrontosa morte que seus irmãos pudessem infligir-lhes, a levantar sua espada ou cimitarra para feri-los. E assim eram um povo zeloso e amado, um povo altamente favorecido pelo Senhor. E assim terminou o capítulo 27 de Alma. Então vou fazer agora algumas ponderações, né, sobre alguns dos principais pontos. Então, os lamanitas, né, eles estavam irados, tá, porque eles haviam sido derrotados em uma batalha e haviam sido expulsos, né, como se diz aqui na minha região, né, foram postos para correr, né. Então eles estavam muito irados e eles decidiram se vingar dos nefitas, e eles foram se vingar naquele povo que tinha feito convênio de não pegarem armas, né? Como nós lembramos de capítulos anteriores. E no versículo 3 diz o seguinte: ora, este povo outra vez se recusou a pegarem armas e deixou-se matar segundo o desejo de seus inimigos. Tá? Eles tinham feito um convênio. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, tem mais detalhes daquilo que eles sentiam. Então, eles não quebraram esse convênio, né? Eles foram firmes nesse convênio até o fim. Então, eles precisavam saber, Amon, né, e o rei, eles precisavam saber o que fazer, né, nessa situação para defender esse povo. E eles não tinham um exército ali muito fortalecido, né? Eles precisavam desenvolver alguma estratégia. Então o rei falou né, Amon foi falar com o rei, né, se eles queriam sair dali ou permanecer, e o rei disse que iria obedecer a ordem do Senhor, né, do Pai Celestial, se eles deveriam permanecer ali e perecer, né, com os ataques dos lamanitas, ou eles deveriam sair dali. Então, o próprio rei, né, aconselhou Amon a consultar o Senhor, e aquilo que o Senhor dissesse, eles iriam fazer. O rei iria fazer. E Amon foi, e então ele consultou o Senhor, né, e o Senhor deu essa revelação para ele, para que ele saísse dali e fosse para a terra lá onde a alma governava, tá? E foi isso que eles fizeram, tá? Então, primeiro Amon foi falar lá com aquele povo, e ele, pelo relato que consta aqui, ele encontrou a alma governando o povo, e então ele ficou muito feliz com aquilo, né? Ele estava meio assim, como é que eu vou dizer, meio preocupado, né, com aquele povo, como é que ele iria defender um povo que não pegava em armas, né? E ele consultou o Senhor, e o Senhor disse: não, o Senhor vai e pega o povo e vai para aquela terra lá, tá? Porque o preservarei, como diz no versículo 12, né? O Senhor disse para Amon, né, para reunir aquele povo e tirar ele dessa terra e levar lá para outra terra, porque o Senhor o preservará. Disse aqui: porque o preservarei, tá? No versículo 12, no fim do 12 diz o seguinte, tá? Porque o preservarei. Então Amon, ele confiou no Senhor, tá? Depois ele foi falar com a alma, e daí a alma concordou,
né, a alma aceitou acolher aquele povo, né, assim como nós vimos aqui nessa leitura, né, enviou uma proclamação ao povo para saber o que o povo desejava, e o povo ali governado por alma desejava, então decidiu que cederia uma parte da terra, né, uma parte do seu território, e além disso colocaria o seu exército para defender aquele povo ali, tá? Eles cederam então a terra que se chamava Terra de Gerson. E no versículo 23 fala: e eis que localizaremos nossos exércitos entre a terra de Gerson e a terra de Nefe, a fim de protegermos nossos irmãos na terra de Gerson. Tá? Então eles consideravam esse povo ali, esse povo que tinha feito esse convênio, como anjos, né, que estavam ali, na verdade, para protegê-los, né, de forma espiritual. Então eles protegeram-nos, né? Na verdade, como eles precisavam, eles queriam proteger aquele povo, né? Porque era um povo que guardavam o convênio, né? Então eram considerados como anjos que abençoavam aquela terra. E esse povo, então, ele foi chamado pelos nefitas povo de Amon. Tá? E relata ali no 27 como era esse povo, né? Eles estavam com o povo de Nefe e foram também contados com o povo que era da Igreja de Deus. E também se distinguiram por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim. Tá? Então essa era a característica desse povo de Amon. E uma característica muito, muito importante, que eu achei muito curiosa, no versículo 28, no fim do versículo 28, e nunca consideraram a morte com qualquer grau de terror, graças à sua esperança e compreensão de Cristo e da ressurreição. Portanto, para eles a morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre ela. E no 30 diz o seguinte: e assim eram um povo zeloso e amado, um povo altamente favorecido pelo Senhor. Então, eu fico pensando, né, que nível de conversão desse povo de Amon em relação à morte. Eles não tinham medo da morte, por causa de sua fé, diz aqui bem claro, né, graças à sua esperança e compreensão de Cristo e da ressurreição. Então, é isso que eu aprendi com esse versículo 28. Né? O que é a morte? A morte, quando nós chegamos num nível de esperança e compreensão de Cristo e da ressurreição, nós não vamos ter medo da morte. Tá? Então, aquele povo de Amon, ele sabia que aquelas pessoas que tinham sido mortas, né, elas morreram para defender o convênio que tinham feito com Cristo. Então, elas com certeza iriam para o encontro do Senhor. Né? Então, eles não tinham medo de morrer. Né? Eles preferiam defender o convênio do que negar e preservar a sua vida. Né? Então, eles não tinham medo da morte. Então, eu fico imaginando o nível de conversão, né, dessas pessoas. E eu fico imaginando o nível de compreensão que nós podemos atingir, né? Será que isso não pode se aplicar para nós também? Né? É claro que nós precisamos defender, né, a vida, a nossa vida e de outras pessoas, né? Mas aqui no caso do povo de Amon, né, eles tinham feito um convênio, né, com Deus. E eles queriam guardar esse convênio e eles não se importavam se eles precisavam morrer para defender esse convênio. Então,
De que forma que isso pode ser aplicado a nós nos nossos dias, né? Se for um dia requerido de nós até a morte, né? Ou até a vida, né? Se nós vamos preferir ficar com a vida sem os convênios, ou nós vamos entregar a vida, mas permanecer com os convênios, né? Então, provavelmente um dia vai chegar esse momento de nós fazermos essa escolha. E muitas vezes a escolha não é em relação à vida física, né? Muitas vezes a nossa escolha é em relação à nossa vida eterna, né? Então nós precisamos muitas vezes escolher, né? Ou nós preservamos a nossa vida, a vida eterna e os convênios, ou nós cedemos a nossa vida eterna e os convênios. Então, muitas vezes nós precisamos fazer essas escolhas. Ah, Bispo Fábio, mas daí como que acontece isso? Né? Muitas vezes, quebrar os mandamentos, por exemplo. Se nós quebramos os mandamentos, nós estamos cedendo, né? Nós estamos dando a nossa vida eterna. Né? Nós estamos recusando a nossa vida eterna. Se nós quebramos os convênios, né? Se nós quebramos os mandamentos. Tá? Então nós estamos escolhendo, nós vamos escolher a morte eterna e não a vida eterna. Tá? Então aqui o povo de Amon, se ele tinha consciência, se ele quebrasse o convênio, ele estaria escolhendo a morte eterna. Tá? Então, nesse caso aqui, foi requerido, né, os inimigos, né, pessoas iníquas, lhes tiraram a vida de muitas pessoas. Né? Mas essas pessoas, elas não perderam o que elas consideravam mais importante, que era a vida eterna. Tá certo, pessoal? Eu acredito que seja esse o principal ensinamento desse capítulo 27. Na verdade tem dois, né? Um é consultar o Senhor, né, para saber a vontade do Senhor, para defender o seu povo, e o outro é guardar os convênios, né? Cumprir, obedecer os convênios até o fim, mesmo que não seja requerida a vida física. Certo, pessoal? Então, essa leitura e essas breves ponderações eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu espero que vocês consigam aplicar essas coisas em suas vidas. Eu aconselho novamente o que eu sempre aconselho para vocês, para fazer o exercício diário particular de vocês, que é ler, ponderar, orar e praticar. Certo, pessoal? Desejo um bom dia com muita luz de Cristo, que todos os seus planos para esse dia se realizem. Tenham um bom dia do Senhor. Aos membros da igreja, aos membros da nossa ala, espero encontrar todos logo mais na reunião sacramental. Certo? Muito obrigado, um bom dia a todos, um grande abraço.